Olá, turminha! Então, vamos dar início ao nosso conteúdo, né, sobre engenharia de software. E nesse primeiro encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos. A gente precisa conhecer quais são as características desse tipo de produto, que é o produto digital, que é o produto no formato de software, que o diferencia de outras cadeias de produção e que essa diferenciação é refletida em vários pontos durante seu ciclo de desenvolvimento. Então, esse conteúdo é relevante para que vocês possam compreender essas particularidades e conhecer melhor quais, né, são as problemáticas envolvidas nessa produção. Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo e que possam trazer também outros pontos de discussão para agregar valor, né, nesse aprendizado. Então, vamos lá? Então, nosso objetivo hoje é falar sobre esses fundamentos, né? Então, o que é que vai conter nessa nossa primeira aula, que é a segunda aula aqui, né, do nosso semestre? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a natureza do software. Nós vamos falar alguns conceitos ou definições que são essenciais, né, para que vocês possam compreender, né, a definição do que vem a ser um software. Entender onde esse software está sendo aplicado, né, que seria exatamente fazer uma explanação do domínio de aplicação desse tipo de produto, trazer uma definição a partir desse conhecimento sobre a engenharia de software em si, falar sobre a base, né, de toda a engenharia, né, que é a aplicação, desenvolvimento e execução desse ciclo, tendo como base um processo de software e falar um pouquinho, né, de algumas práticas associadas, né, desse contexto aqui de fundamentos. Então, antes da gente passar para esse conteúdo, então eu coloco aqui algumas inquietações, né, inquietações que são muito comuns em nossa área, né, na área de quem desenvolve, de quem trabalha com software, que são pontos que estão em discussão há mais de 30 anos, né, há mais de 40 anos, e ainda permanecem, né, nas nossas rodas de conversas, nas nossas rodas, né, para discutir problemas relacionados ao desenvolvimento, que o pessoal procura encontrar novas metodologias e ferramentas que possam auxiliar, né, a essas questões, ou a resolver essas questões. Então, que inquietações são essas? Por exemplo, por que se demora tanto para finalizar um software? Né? Por que a gente erra tanto em prazo, por exemplo? Porque o custo de desenvolvimento ainda desse produto é relativamente alto, considerando com alguns outros sistemas, apesar de você fazer muitas vezes produtos que são similares, mas mesmo assim eles detêm custos razoáveis, né? Então, por que se encontra tanto erro após a liberação do software, né, para o cliente ou para o usuário? Né? E por que se tem um esforço grande na manutenção? Né? E por que continuamos tendo dificuldades de mensurar, né, o progresso e a manutenção desse tipo de produto? O que é que vocês acham? Então, isso são questões que, como eu disse, existem há muito mais tempo, mas elas permanecem ainda super, como é que se diz, discutidas, né? Então, tudo que você lê, né, sobre engenharia de software está relacionado com algumas dessas questões, né? Então, todo o esforço da engenharia de software que temos hoje em construir ferramentas, processos, metodologias, ela, de certa forma, ela visa trabalhar alguma questão que foi colocada aqui, certo? E aí, para a gente compreender por que ainda existem essas inquietações, é bom a gente saber, por exemplo, o que é um software. Então, a gente trabalha, né? Então, a gente desenvolve, a gente faz esse software praticamente em todas as disciplinas. Vocês trabalham com um projeto que tem codificação, mas vocês já passaram para pensar o que é realmente um software. Então, se eu perguntar para vocês aqui o que é um software, certamente vocês vão dizer que é o código, né, que está sendo desenvolvido.
E, de certa forma, não deixa de estar errado, não está errado, né, essa definição mais simples, mas o software não é isso, porque o esforço de desenvolvê-lo não é só voltado para a codificação. Na verdade, para você desenvolver um software hoje em dia, você faz diversas outras atividades que, se não forem realizadas, esse código nunca será feito. Então, o esforço que você tem para fazer o planejamento, o esforço que você tem para fazer a elicitação de requisitos, conhecer esses requisitos, a definição da infraestrutura, né, a análise dessa infraestrutura, a construção, né, do CI/CD desse desenvolvimento, tudo isso, na verdade, ela faz parte da definição do que é um software. E é importante vocês terem essa consciência, porque quando vocês forem mensurar o desenvolvimento de um produto desse tipo, vocês precisam colocar esforço, né, e pessoal para realizar essas atividades. Senão, o produto de vocês vai ficar com um custo muito abaixo, né? Você vai passar um valor muito abaixo e vai consumir muito mais, né, do que se colocou, ou então você vai ter um risco muito grande, né, de, inclusive, não entregar o produto de vocês, certo? Então, vocês precisam conhecer, né, esse tipo de característica, esse tipo de definição. Então, uma coisa que também é importante vocês saberem é que o software ele é diferente de um produto como, por exemplo, o hardware, né? Então, ele tem uma natureza lógica, né? E por ser lógica, então ele já diferencia de muitos outros artefatos que são produzidos atualmente. Naturalmente, o software é complexo e a tendência é que essa complexidade sempre vá aumentando, apesar de hoje termos ferramentas e frameworks que facilitam em muitos aspectos esse desenvolvimento, né, mas em compensação a ideia, né, ou o problema que o software está vindo resolver, de certa forma, envolve a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade em diversas outras áreas, envolvendo diversos outros cadeias de produção, o que adiciona complexidade também para esse produto. Então, a gente vê ainda o software como um produto complexo de ser desenvolvido, né, porque envolve pensar em muitas partes e juntar essas partes não é trivial. Então, outra característica que é muito importante de vocês conhecerem é ver o software como um produto que é invisível a quem, por exemplo, contrata vocês para desenvolvê-lo. Então, quando alguém chega para vocês para, por exemplo, pedindo ou solicitando, eu posso dizer, uma cotação de preço, certo? Para que vocês possam desenvolver um software para fazer agendamento da clínica, né? E aí você vai colocar, é claro, todas as atividades, todos os recursos necessários para desenvolver esse sistema. E aí o pessoal, como o pessoal não vê ainda o que é aquele produto que está sendo vendido para ele, então muitas vezes a pessoa tem a dificuldade, né, de verificar, né, o porquê aquele valor. Então, para muitas pessoas, o software realmente é invisível, porque ninguém vê código. A gente não mostra para as pessoas o código. Então, a gente mostra, né, os canais de comunicação, né, desse software com o usuário, que é o projeto da interface, mas só que aquela interface ali é muito pouco ainda para representar o todo do que vocês fizeram. E o pessoal não consegue enxergar aquilo todo. Então, isso é também associado à problemática em você conseguir vender o software com um valor, né, que seja justo, né, para ambas as partes, para quem desenvolve e para quem usa aquele sistema. Outro ponto importante, né, de mencionar é que o software, de certa forma, ele é mutável, né? Então, existe sempre uma pressão para se fazer mudança, né, principalmente durante o ciclo de desenvolvimento. Então, hoje, inclusive, com o aspecto de você desenvolver com maior agilidade, então essa mutabilidade, inclusive, está internalizada
na metodologia ágil, né? Então, a gente precisa considerar que o software muda e você precisa adicionar no seu processo formas ou mecanismos de se adequar a essas mudanças constantes. Então, isso faz parte de desenvolver esse tipo de produto, é considerar que seus requisitos, que seu escopo está sempre mudando e que é uma característica realmente bem intrínseca do software, certo? Outro aspecto associado ao software é em relação ao compliance, à conformidade, né? Que o software deve ser desenvolvido conforme o ambiente. Não são as pessoas que têm que se adaptar ao software, né? É o software que tem que se adaptar às pessoas. A gente serve às pessoas. E a ideia é que esse produto que está sendo desenvolvido, eles se acomodem no dia a dia das pessoas da forma mais natural possível, ok? Então, isso são algumas características pinceladas, né, de características do que se tem, né, para esse tipo de produto e que, de certa forma, elas estão relacionadas àquelas questões que nós colocamos anteriormente sobre as inquietações que ainda se tem em desenvolver esse tipo de produto, certo? E aí, vocês veem alguma outra característica que vocês acham que está associada intrinsecamente a esse tipo de produto? Então, coloquem lá no SIGA, ou vamos discutir isso na nossa aula, né? No encontro que a gente tem de forma assíncrona. Já com relação ao hardware, quando a gente compara ao hardware, também existe um ponto muito interessante, né, que é quando a gente compara as falhas, né, que se encontram no decorrer do desenvolvimento em relação a esses dois tipos de produto. Então, o hardware, normalmente, ele se comporta como esse gráfico aqui, que é conhecido, bem famoso como curva da banheira, porque parece uma banheirinha aqui e você toma banho aqui dentro, então parece uma banheirinha. E aí o hardware, como é que funciona o encontro de falhas, né, quando a gente está desenvolvendo o hardware? Quando a gente desenvolve o hardware inicialmente, né, então a gente está na fase de produção, então a gente tem uma quantidade de falha muito grande, né, para esse hardware. Por quê? Porque ele está ainda em desenvolvimento, e à medida que esse desenvolvimento vai sendo concluído, essas falhas, elas vão reduzindo, certo? E aí chega um ponto, né, que essa falha ganha uma estabilidade, e aí ele passa exatamente para uso, que é exatamente esse espaçozinho aqui, de tempo aqui, onde aquele hardware, aquele produto físico, passa a ser utilizado de uma forma constante no decorrer do tempo, sem apresentar muitas outras falhas. E depois desse tempo, em função dos desgastes, por exemplo, desses equipamentos, o hardware ou esse equipamento físico, ele vai passar a apresentar uma curva crescente de falhas com o uso, certo? Então, isso é como o hardware se comporta, né, em relação a falhas no decorrer do tempo. Então, isso aí é uma característica bem típica, né, de produtos físicos. Quando a gente passa isso para o software, então a gente tem uma curva um pouco diferenciada, né? Então, a curva, se a gente fosse pensar de uma maneira idealizada, a gente poderia dizer que no ciclo de desenvolvimento inicial desse software, então, essa falha seria parecida com isso aqui, certo? Então, quando se está desenvolvendo, né, então a gente tem um número grande de falhas, porque o software ainda está desenvolvendo, e à medida que ele vai ganhando maturidade nesse desenvolvimento, então a gente não vai encontrar falhas muito mais graves, e ele vai ter uma estabilidade, e como ele não se desgasta, porque ele não é um hardware, ele ficaria aí infinitamente sem falha, sem apresentar nada. Então, isso seria no nosso mundo ideal, né, que realmente não considera a mutabilidade que a gente tem, né, do software. Então, o que é que acontece realmente? Acontece exatamente isso aqui, certo? Que é essa curvazinha,
né, que no início realmente acontece isso, a gente tem um número maior de falhas no início do desenvolvimento, então ganha-se um pouco mais de estabilidade no finalzinho desse desenvolvimento, mas à medida que a gente corrige, altera esse código para porque alguém lançou um bug ou porque alguém pediu alguma mudança, de certa forma, a gente acaba quebrando esse sistema, e aí o número de falhas aumenta e depois diminui novamente, aumenta, depois diminui, aumenta, depois diminui, né? E isso é realmente o que acontece, né, com o nosso software quando está sendo desenvolvido. Então, a gente mexer um pouquinho, a gente esquece que aquele componente conversa com outro componente, e aí quebra a comunicação, principalmente se a gente está mantendo um sistema no qual a gente não participou inicialmente do seu desenvolvimento, né? Onde a gente não tem realmente muita documentação a respeito desse produto, ok? Então, o que vem a ser, então, o software? Se a gente pudesse trazer uma definição mais formal, né, do que é o software. E aí eu trouxe a definição de Somerville, né, que consiste em um conjunto de programas separados, certo? Porque você pode ter programas para resolver o seu problema propriamente dito, mas você precisa desenvolver programas para que esse programa possa ser instalado e possa funcionar de uma forma adequada. Então, arquivos de configuração que precisam ser feitos e disponibilizados para esse usuário, para essa instalação, que são utilizados para configurar esses programas, documentação de sistema, que descreve a estrutura do sistema, a documentação do usuário, que explica como usar o sistema, sites que precisam ser feitos ou portais que precisam ser feitos para dar acesso aos serviços oferecidos por esse sistema. Então, tudo isso faz parte do que é um software, certo? Então, isso é uma definição trazida por Somerville, que nos alerta, né, que o software é muito mais do que apenas código-fonte, ok? E esse software ele vem sendo hoje aplicado em diversos domínios. Então, alguns exemplos são esses, né? Software de sistema, como os nossos sistemas operacionais, software de aplicação, como essas diversas aplicações que a gente tem hoje em uso, software científico, né, voltado para a engenharia, que são software bem específicos realmente, que exigem cálculos mais elaborados e voltados para domínios específicos, né, da engenharia, software embarcado, software de linhas de produto, aplicações web, aplicações móveis. Hoje a gente está aí no boom da inteligência artificial, então tem diversos sistemas envolvidos que trabalham apenas com a parte de IA. Então, tudo isso aí são aplicações ou domínios possíveis do uso de software, dentre muitas outras que a gente poderia estar citando aqui, certo? E aí, em função dessas características, em função daquelas inquietações iniciais, as pessoas começaram a pensar que necessitava incluir uma área de conhecimento que pudesse auxiliar a desenvolver esse tipo de produto de uma forma mais sistemática ou de uma forma muito mais controlada. Foi aí que surgiu a nossa querida engenharia de software. Então, não é uma área de conhecimento tão antiga. Por exemplo, a IA tem mais de 50 anos, a engenharia de software é mais nova do que a IA, por exemplo, certo? Então, a engenharia de software nasceu aí em 60, eu acho 68, por aí mais ou menos, e a inteligência artificial já existia como área de conhecimento há mais tempo do que a engenharia de software. Então, e ela surgiu exatamente com a intenção de trazer práticas, métodos, processos, ferramentas que nos auxiliam a desenvolver esse sistema de forma mais barata, mas com a maior qualidade. Uma definição que é bem difundida é a definição trazida pela I3E de 2017, que diz que a engenharia de software, né, é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada, quantificável ao desenvolvimento e manutenção de software, ou seja, é a aplicação, né, dos princípios da engenharia para o software, certo? Então, essa é uma definição formal, né, do I3E. Outra definição onde a gente poderia discutir um pouquinho
seria a trazida pelo Pressman, né, que ele considera a engenharia de software como uma arquitetura em camada, né, onde o foco dessa pirâmide o foco em qualidade, e a partir dessa qualidade se define processos que, usando métodos e ferramentas, possam proporcionar, desenvolver um produto com a qualidade esperada. Então, ela é vista, né, como essa tecnologia em camada, certo? E o foco realmente é sempre você desenvolver um processo que proporcione uma qualidade maior nesse desenvolvimento, certo? E aí, o que vem a ser processo, né? Então, o processo é uma coleção de atividades, ações, tarefas, né, que são executadas quando um produto, né, de trabalho deve ser criado. Isso também é uma definição do Pressman. Então, e é importante vocês conhecerem isso aqui, porque a engenharia de software ela é executada exatamente tendo como base um processo. Seja um processo simples, seja um processo complexo. Então, a base de você desenvolver um software nada mais é do que você fazer a definição desse processo de uma forma adequada para aquele desenvolvimento que está sendo feito, certo? Então, é a base. A ideia é sempre vocês pensarem antes de começar a mão na massa propriamente dito, para tentar verificar quais são as atividades, ações e tarefas mais adequadas para que isso possa auxiliar vocês a ter um desenvolvimento mais controlável no decorrer do tempo. Então, existe um framework genérico na prática, né, no qual se baseia qualquer processo de desenvolvimento, certo? Esse framework, ele especifica, né, um conjunto, né, de atividades, ações e tarefas que um produto de trabalho deveria ser criado, né? E esse framework genérico, ele especifica, por exemplo, que existe um conjunto de atividades associadas à comunicação, né, durante esse ciclo de desenvolvimento, um conjunto de atividades associada à parte de planejamento, um conjunto de atividades associada à modelagem desse produto, outra associada à construção e outro conjunto de atividades associada ao deployment. Então, vocês poderiam ver que um processo, né, para desenvolver um software, ele precisa ter atividades associadas a essas grandes dimensões: comunicação, planejamento, modelagem, construção e deployment, certo? Então, por isso que ele é considerado um framework genérico, de certa forma, também a gente poderia estar empregando no desenvolvimento de qualquer outro produto físico, certo? E a ideia é que vocês, tendo como base essa visão, consigam identificar, né, que atividades dentro do seu ciclo de produção vão ser definidas para fazer a comunicação adequada, para fazer o planejamento adequado, para fazer a modelagem, a construção e o deployment. Então, essa é a importância, né, de conhecer esse framework genérico, né, para o desenvolvimento, né, de um sistema, o desenvolvimento de um produto de software. Então, comunicação. Então, comunicação, você, como eu já disse, precisa estabelecer comunicações contínuas para compreender a necessidade a ser atendida e, a partir disso, compreender o produto a ser produzido. Então, comunicação é fundamental. Se vocês forem dar uma olhada no report do Chaos, né, Chaos Report, que fala exatamente, ou que analisa a melhoria contínua que a gente tem em desenvolvimento de produtos de software, então ele sempre levanta que um dos fatores que mais atrapalha o desenvolvimento, né, do software, ou que impacta de uma forma negativa esse desenvolvimento, são as falhas de comunicação. Falhas de comunicação desde o âmbito interno da equipe até o âmbito externo, onde a gente precisa conhecer o problema que a gente está resolvendo. A gente precisa entender as pessoas que vão usar o sistema. A gente precisa conversar com todo esse ecossistema no qual aquele produto vai estar inserido, para que a gente possa identificar de uma forma clara, precisa, os requisitos
para o produto e que agreguem valor, né, para esses usuários, certo? Então, comunicação é de suma importância. Quando se fala em planejamento, também é uma necessidade. Então, não se recomenda iniciar nenhuma jornada sem um plano, né? E vocês precisam ter também isso em mente. Então, antes de começar, planejem, né? Então, não precisa ser um planejamento completo, nem detalhado, mas planejem antes de iniciar como começar qualquer coisa. Outro ponto seria a parte de modelagem, que corresponde aos modelos criados em função dos requisitos especificados, principalmente durante a etapa de comunicação, para representar a solução proposta. Então, um projeto de interface de usuário é uma modelagem, é uma forma de você representar os requisitos de usuário do seu produto para determinado grupo de pessoas, tanto para desenvolvimento, quanto também para usuários finais e para a clientela, certo? Então, isso também é um contexto envolvido dentro do escopo da modelagem. E a partir dessa modelagem, você passar a construir o software propriamente, que é a codificação e o desenvolvimento de testes integrados desse sistema. E aí tem também uma outra partezinha, né, que é o deployment. Muitas vezes a gente esquece, né, do tempo necessário para fazer o deployment, mas veja, se você está inserindo um produto que vai ser utilizado por pessoas específicas, você, por exemplo, tem um tempinho muito maior para fazer esse deployment para essas pessoas. Tem que pensar como elas vão ser treinadas, como elas vão estar utilizando o sistema, como elas vão reportar bugs, né? Então, fazer a instalação desse negócio de uma forma que seja suave para todo mundo e transparente e que não dê mais trabalho, senão eles acabam tendo uma repulsa em usar um sistema que prejudica a atividade do dia a dia que ele já vinha executando com uma certa naturalidade e de repente vai ser trocado aqui por um outro sistema que vai dar mais trabalho para eles. Então, isso é tudo que a gente não deve fazer e que a gente não deveria, que a gente deveria repetir ao máximo, certo? Então, dentro desse framework genérico, a gente também pode estabelecer ou pode verificar que existe um conjunto, né, de atividades guarda-chuvas, né? E que atividades guarda-chuvas é essa? E quando eu digo guarda-chuva, significa que são atividades que, independente da etapa onde você vai estar naquele desenvolvimento, se eu já fiz uma versão beta, alfa, uma versão gold, você vai ter sempre que executá-las. Então, esse tipo de atividade, onde sempre precisa estar sendo verificada, executada, controlada, então são consideradas como atividades guarda-chuva, certo? Então, e que atividades são essas? Atividade de acompanhamento e projeto e controle de projeto. Por exemplo, medir o tempo que está sendo gasto para desenvolver determinado componente, verificar o status das atividades do projeto, se falta muito para ser concluído ou não, gerenciamento de riscos, né, quais são os riscos envolvidos, a garantia de qualidade, a qualidade do produto, né, as revisões técnicas do que está sendo desenvolvido, medições, gerenciamento de configuração e mudança, gerenciamento de reusabilidade do que está sendo desenvolvido para outros produtos, ou então para reusar outros produtos nesse produto sendo desenvolvido, e a produção e preparação de produtos de trabalho em si, que vão precisar ser entregues aí para o seu cliente ou para o seu contratante, certo? Então, tudo isso são consideradas atividades guarda-chuvas e que vocês precisam estar atentos, né? Se ela demanda esforço, demanda trabalho, vocês precisam mensurá-las, né, durante seu planejamento, para conseguir saber o custo geral desse desenvolvimento, ok? Então, vamos dizer aqui que o processo de software não é uma prescrição rígida, né, que deve ser seguida de forma dogmática pelo time. Então, isso, inclusive, foi um dos pontos que se criticou muito a engenharia de software, né, nos anos iniciais da engenharia, né, porque ela estabeleceu processos
que hoje são considerados conservadores, tradicionais, rígidos, exatamente porque se pregava que desenvolver aquele produto com qualidade exigia você fazer e seguir aquelas etapas na sequência que foi previamente estabelecida, e a gente sabe que hoje isso é um grande engano, né? Então a gente precisa estabelecer um processo sim, mas o processo precisa ser adequado, o processo precisa selecionar realmente atividades que agreguem valor àquele produto, considerando a qualidade que ele precisa ser alcançada, o tempo que ele precisa ser produzido e o custo que ele precisa ter limite, né, para que ele possa ser entregue. Então, a ideia é que o processo realmente ele seja ágil e seja adaptável. Então, hoje em dia, isso já é consenso, graças a Deus, e a gente precisa também estar em mente essas ideias, ok? E aí, trazendo todo esse conteúdo, né, para a essência da nossa prática em engenharia de software, então fica aqui 4 pontinhos que são fundamentais, né? Então, essa essência da prática, ela foi extraída, né, do livro How to Solve It, escrito por George Polier, eu acho, hoje não acho que é essa a tradução dele, e que ele diz que para a gente desenvolver, né, determinado produto, a gente primeiro precisa entender o problema, e isso envolve a gente estabelecer atividades de comunicação e análise para que esse entendimento seja satisfatório, né, e que a partir desse entendimento a gente tenha um subsídio suficiente para fazer o planejamento, né, da solução, né, que seria a modelagem e o projeto do software, e a partir, né, dessa modelagem a gente possa fazer a geração do código, né, de uma maneira adequada e satisfatória, e com esse código a gente consiga fazer a avaliação dos resultados que está sendo obtido, né, fazendo os testes e as atividades de garantia de qualidade que nos fornecem índices ou medidas para saber a qualidade do que está sendo fornecido como resultado final. Então, é isso, né? Então, esses são os pontos, né, principais da nossa aula, né, dessa segunda aula aqui, nossa primeira aula de conteúdo, né? Então, o software representa um elemento-chave na evolução de produtos e sistemas baseados em computadores. Então, há ainda muitas inquietações sobre o desenvolvimento, né, desse tipo de produto, né, considerando sua qualidade, seu tempo e o seu orçamento. Então, um software pode ser definido como sendo um programa associado aos seus conjuntos de dados e descrições, né, que são necessários a serem produzidos para que ele funcione e trabalhe de forma satisfatória, né, dentro de um ambiente considerado. No esforço de melhorar esse desenvolvimento de software, surge, é claro, essa nossa grande área, né, da qual a gente vai passar a conversar um pouco mais nas próximas aulas, que é a nossa engenharia de software, que se baseia numa tecnologia em camada, onde a base dessa tecnologia são os processos seguidos pelos métodos e as ferramentas. O processo, nesse caso, incorpora um framework de 5 grandes atividades, que é as atividades associadas à comunicação, planejamento, modelagem, construção e deployment, e o fundamento da engenharia de software, sem dúvida nenhuma, é a definição dos seus processos, certo? Então, isso aqui é o resumão, né, de tudo que a gente viu aqui. Então, as referências desse conteúdo tá aí, né, a gente tirou, né, isso aí do livro do Pressman e do Somerville, basicamente são as nossas referências principais, e nosso desafio aqui para esse conteúdo é que vocês possam responder de forma opinativa exatamente as questões, as inquietações colocadas no início, né, desta aula. E o form para isso é o que está colocado aqui, e eu vou adicionar no Siga A também para que vocês possam ter a possibilidade de falar um pouco mais da opinião de vocês a respeito, né, dessas inquietações de engenharia de software. Certo, pessoal? E vocês têm aí até a próxima aula para respondê-los. Então é isso, a gente acaba por aqui
e a gente discute, né, sobre essas inquietações na nossa aula de segunda-feira.